Durante 23 anos, o sádico tirano Saddam Hussein governou o Iraque com completo desprezo pela humanidade. Nós estamos lidando com um novo Hitler, cruel e totalitário, brutalidade total e sem precedentes. A crueldade dele não tem limites. O que é certo e errado para nós não é nenhum pensamento consciente de Saddam Hussein. Essa é a história de como uma ambição desenfreada transforma um cruel ladrão de rua no ditador mais violento do Oriente Médio. Ele sabia que eles seriam executados e ele sentou, sorriu e fumou seu charuto. Ele estava feliz. E como sua jornada assassina para dominar o mundo árabe chega a um final humilhante quando é encontrado escondido em um buraco. Em 2 de agosto de 1990, o regime sádico de Saddam Hussein já aterrorizava o Iraque há mais de uma década. Mas sua megalomania atinge novas alturas quando ele manda seu poderoso exército de 1 milhão de homens invadir seu pequeno país vizinho, o Kuwait. A invasão de Saddam no Kuwait talvez tenha sido seu maior erro de cálculo. Ele não achou que os Estados Unidos iriam reagir militarmente. No passado, o Ocidente já o tinha deixado se safar com atos muito piores. Mas essa decisão marca o início do fim de uma vida de crueldade e violência que havia começado pouco mais de meio século antes. A história começa no vilarejo de Al-Audia, a 8 quilômetros de distância da cidade iraquiana de Tikrit. Sem eletricidade, sem estradas asfaltadas, casas de barro. Foi aqui, de acordo com a mãe dele, que o futuro presidente ditador do Iraque, Saddam Hussein, começou a matar pessoas mesmo antes de nascer. Poucos meses antes do seu nascimento, o pai e o irmão mais velho de Saddam morrem. A mãe de Saddam disse que carregava Satã em seu ventre e que ele matou todos os outros homens da família, seu pai e seu irmão mais velho, para se tornar o único homem da família. A mãe de Saddam queria matá-lo antes dele nascer. Apesar da vontade dela, ele nasce em 28 de abril de 1937 e recebe um nome um tanto apropriado. Saddam significa aquele que confronta. O nome que ela deu a ele era Perfeito. Porque ele seria um homem que confrontaria pessoas da esquerda, direita e centro. Rejeitado pela mãe, Saddam é mandado para morar com seu tio, Khairallah Talfah. Isso deixou uma marca muito profunda em sua personalidade, de que ele não podia contar com ninguém além dele mesmo. O tio de Saddam é um simpatizante do nazismo, que posteriormente viria a expressar suas próprias filosofias políticas em um panfleto chamado Os Três que Deus Não Deveria Ter Criado: Persas, Judeus e Moscas. Khairallah Talfah era antissemita até os ossos. Muito parecido com Goebbels, da propaganda nazista. Eu diria que se combinarmos a história pré-natal de Saddam, que é traumática, com o histórico de sua infância muito infeliz, eu consigo ver como surge um homem como ele. Enquanto isso, seu país, rico em petróleo, há muito tempo dominado pelo Império Britânico, está enfrentando uma instabilidade interna. Em 1958, o general Abdul Karim Qasem lidera um golpe militar para destronar a marionete da monarquia iraquiana e expulsar os britânicos.
Rapidamente, o regime de Qassem é assolado por disputas de poder e discordâncias. Tendo se filiado ao Partido Baath, um movimento radical, secular e nacionalista um ano antes, Saddam apoia com entusiasmo o objetivo do partido em tomar o país. Ele se filia ao Partido Baath porque era o partido político mais ativista no Iraque nos anos 50. O plano do partido incluía assassinar o general Qassem. E há um bandido de rua chamado Saddam Hussein, que acreditam ser o homem certo para o trabalho. Apesar de ser ainda um membro de baixo nível no Partido Baath, a reputação desse jovem de 22 anos garante a ele uma vaga no esquadrão de ataque. Eles sabiam o que ele podia fazer com uma arma. Saddam preparou 2 esquadrões dos 2 lados da estrada, assim. E o Qassem estava em um jipe, passando por aqui, assim. É claro que se atirasse de ambos os flancos, você teria maior chance de acertar o jipe do que se atirasse de um só flanco. Os esquadrões, então, atiram uns nos outros. Eles tinham certeza que Qassem havia morrido. No meio do fogo cruzado, Saddam é baleado por um de seus colegas assassinos, mas consegue fugir do local. Eles foram até o local onde o carro de fuga deveria estar esperando por eles. Mas então o que acontece é que eles descobrem que o motorista não está no carro. Ele está sentado em uma cafeteria, jogando gamão. Foi um verdadeiro fracasso. Uma tentativa de assassinato amadora. E o general Qassem sobrevive. Parecia que a carreira de Saddam no Partido Baath tinha acabado mesmo antes de ter começado. Agora procurado, ele foge. Quatro anos depois, onde ele falhou desastrosamente, outros baatistas tiveram êxito. Em 1963, o general Qassem é deposto e executado. Saddam volta ao país depois de exílio, ávido por um cargo político. Mas ele é visto como um bandido e ninguém o considera um líder. Então, ele recebe apenas um cargo pequeno para trabalhar com camponeses iraquianos. Saddam era muito ambicioso, mas sabia de uma coisa, que o partido era muito hierárquico. Ele era muito jovem e os outros eram mais velhos, e com muito mais experiência em participação no partido. Eu acho que ele entendeu isso. Então, em julho de 1968, sua sorte muda. Seu parente distante, membro sênior do Partido Baath, o general Ahmed Hassan al-Bakr, toma o poder em um golpe. Saddam respeitava al-Bakr e al-Bakr estimava muito Saddam, quase como um filho. Al-Bakr precisa nomear um chefe de segurança para proteger seu novo regime de contragolpes. Seus colegas mais velhos, muito melhor educados, com mais tempo de partido, acharam que estava abaixo deles arrancar dentes e arrancar unhas. Por outro lado, o jovem Saddam tem qualidades que o deixam mais do que contente em assumir esse cargo. O sadismo era uma das principais características de sua personalidade. Saddam Hussein provavelmente era mais sádico do que Hitler. E isso significava que ele tinha muito prazer na dor e sofrimento de outros. Ele se divertia com o sofrimento das pessoas. Al-Bakr não fazia ideia de que havia dado passe livre para que um homem doente e sádico criasse um completo instrumento de terror. Uma organização que viria se provar vital para que Saddam tomasse o controle total. Ele recrutou todas as pessoas de sua própria tribo, jovens, que eram muito fortes. Não muito educados, mas fortes. Sabiam usar armas. Os treinou e eles se tornaram cachorrinhos dele. Eles comiam na mão dele. E eles o chamavam de Anachabia, que significa nosso grande tio. E eles sabiam quantas coisas iriam conseguir e conseguiram. Dinheiro, carros, casas, o que quisessem tinham. E eles eram apenas garotos do campo. Então, para eles, era um enorme salto de grandes proporções.
O trabalho de Saddam no serviço de segurança afirma sua reputação de absoluta crueldade. Diferente de outros aspirantes a ditadores, Saddam gostava ele mesmo de causar dores. Sua câmara de tortura se torna um local infame. O local se chamava o Palácio da Dor. Aqui, ele participava pessoalmente das torturas e tinha um grande prazer em elaborar uma variedade de técnicas cruéis e incomuns. Nos próximos 10 anos, ele teria prazer em aperfeiçoar 107 métodos diferentes de tortura. Há uma lista longa de torturas que eles praticavam, como a falacá. São golpes dados nas palmas das mãos e dos pés. Todos os tipos de eletrocução, o que chamavam de periquito. Penduravam pessoas em ventiladores no teto e as espancavam. O submarino, que é enfiar a cabeça da pessoa em um balde cheio d'água. Piscinas de ácido. E gostavam muito de queimar cigarros nos olhos dos prisioneiros. Ele faz o seu trabalho tão bem que o general al-Bakr o nomeia seu vice-presidente. Ele estava em ascensão. De repente, praticamente lá de baixo. Em 1968, Saddam Hussein, rejeitado pela mãe, um assassino mal-sucedido e sádico irreparável, está a apenas uma pessoa de governar o Iraque. Então, uma das primeiras coisas que o senhor vice, como gostava de ser chamado, faz, é voltar a sua mente sádica para uma parte vulnerável da população, a antiga comunidade judaica do Iraque. Os judeus eram profundamente odiados por muita gente no Iraque. Muito odiados. Isso aconteceu apenas 2 anos após a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, o Iraque, o Egito, a Síria e a Jordânia foram seriamente derrotados por Israel. Por isso, o ódio pelos judeus era completamente evidente em qualquer lugar. Agora, Saddam coloca em prática todo o antissemitismo que seu tio havia escrito. Ele prende 14 homens e meninos e os coloca em julgamento por espionagem. Aquilo não foi um julgamento. Foi uma fachada, era tudo uma grande piada. Não havia prova, nada. Entre os acusados estava o irmão mais velho de Samir Elias, Haskell, de 17 anos. Ele era um garoto ambicioso e cativante. Não havia ninguém que não gostasse dele. Ele adorava a vida. No começo de 1969, os injustamente acusados são enforcados. O enforcamento foi mostrado na TV, mas nós não assistimos. Era terrível demais assistir. Só ficamos chorando. O que mais podíamos fazer? Foi um dia sombrio. Foi um dia terrível. Não consigo descrever. A vida tinha acabado. Até que Saddam seja deposto, mais de 3 décadas depois, o número de judeus caiu para 34 no Iraque. Mas o que a multidão extasiada não percebeu naquele dia era que Saddam estava enviando uma mensagem a todos os iraquianos. Saddam era muito inteligente. Muito inteligente. Ele decidiu que era benéfico enforcá-los para assustar a todos. Todos, iraquianos, judeus, muçulmanos e cristãos inteligentes, entenderam que era uma nova era. De repente, eles sentiram que estavam se tornando vulneráveis. O vice-presidente iraquiano não planeja chegar ao topo apenas com crueldade. Para atingir sua ambição final de se tornar um grande líder, ele sabe que também terá que tornar o Iraque grande. Com o apoio total do presidente al-Bakr, Saddam Hussein começa a levar o país a uma completa revolução social e econômica.
Em 1972, ele estatizou a indústria de petróleo, garantindo a ele dinheiro suficiente para transformar a infraestrutura do Iraque. Foi uma grande época de desenvolvimento. Foi uma época de grandes investimentos pelo Estado. Desenvolvimento por todo o país. Ele também realizou uma grande campanha para erradicar o analfabetismo. E isso faz com que o Iraque receba um prêmio internacional da própria Unesco. Para quem não desafiava o sistema, era uma ótima época para ser iraquiano. E Saddam faz com que todos saibam que era tudo por causa dele. Há uma semelhança chocante entre o Iraque e a Alemanha depois de Hitler assumir em 1933. Lembrem-se que Adolf Hitler se tornou popular no meio e no fim da década de 30 na Alemanha. Saddam também ficou popular. Meu nome é Alejandra. Sou a mulher do Oscar. Como un incendio para este personaje. Es una parte más oscura de los personajes. Alguien nos rompió la vida en dos, vamos a por todas, ¿no? ¡Verónica! Más extrema, más tremenda. ¿Qué está haciendo aquí? Más thriller. Más tensión. Queremos invitaros a ver la temporada final del Embarcadero. Trae candela, se lo puedo asegurar. Com seu serviço de segurança erradicando os inimigos em silêncio e como o rosto da reforma popular, a base de poder de Saddam cresce cada vez mais nos próximos 10 anos. Na metade dos anos 70, ele é, de longe, a figura mais importante do Iraque, mesmo que formalmente ele ainda seja somente o vice-presidente. O método de Saddam era muito inteligente. Saddam fazia todas essas coisas por baixo dos panos com o pretexto de liderar o governo de al-Bakr, o que o ajudou a consolidar o seu próprio poder. Saddam sabia muito bem esperar. Sua paciência era uma das suas características mais importantes. Confiante de que já fizeram bastante para provar que pode ser um líder, Saddam coloca em prática sua próxima jogada para a tomada do poder total. Pouco a pouco, ele começa a diminuir seu chefe e mentor, o presidente al-Bakr. Saddam começou a difamar Bakr. Ele dizia a todos que ele era velho, era senil, que dormia durante as reuniões, que era um inútil. Esperem até eu chegar ao topo e verão como o Iraque será glorioso. Finalmente, em julho de 1979, ele decide que chegou a hora de alcançar seu objetivo. 17 de julho é o dia da Revolução no Iraque. Nesse dia, como já era tradição, o presidente do Iraque, Ahmed Hassan al-Bakr, deveria fazer um discurso. Mas horas antes, às vésperas das comemorações nacionais, Saddam faz uma oferta irrecusável ao presidente. Renunciar ou... Saddam acompanha al-Bakr para que ele faça o discurso de renúncia na televisão. O general passaria o resto da vida em prisão domiciliar. Com apenas 42 anos de idade, Saddam Hussein é o novo presidente do Iraque. Ele tem um problema de que nem todos aceitaram sua declaração e a ele como presidente.
Então, a mente calculista de Saddam começa a pensar na próxima etapa. 6 dias depois, o novo presidente ordena uma reunião especial com os principais membros do partido Baath. E ele grava. Esta é a gravação real de um dos eventos mais notáveis do Império de Saddam. As pessoas são convidadas para ir ao Congresso sem saber o motivo. A reunião começa com Saddam anunciando que uma coisa muito triste e trágica aconteceu. Os conspiradores têm muitos sonhos. Ele alega que descobriu uma conspiração contra ele. Podem ter certeza. Eu garanto a vocês que eu vou pegar a minha arma e vou lutar até o fim. Ele apresenta um membro sênior do partido Baath, Murri Abdal Hussein Mashhad, o homem que Saddam alega ser o líder da conspiração. Dá para ver como ele está assustado quando começa a contar a história da conspiração. Mashhad recebeu a promessa de que viveria em troca de alguns nomes. Mashhad começa a dizer nomes. Seus colegas conspiradores, diz ele, estão nesta sala. Os membros do Serviço de Segurança, agora sob o comando do meio-irmão de Saddam Hussein, Bazan al-Tikrit, os levam para fora. 10 homens são removidos. Saiam! Saiam! Ninguém sabia quem seria o próximo. Depois, mais 10. E vemos o rosto dessas pessoas. Eles estão pálidos como neve. Depois, mais 10. Esse medo que ele causava nas pessoas dava prazer para ele. Saddam está fumando um dos seus charutos cubanos que ele ganhou de seu amigo Fidel Castro. Ele é muito calmo, muito frio. E depois, mais 10. Ele estava muito feliz. Estava sentado, sorrindo, fumando o seu charuto. Ele estava desfrutando o poder. E agora ele sabia que teria poder total. Aqueles que ficaram tiveram uma opção. A opção de lealdade, de total lealdade e de jurar fidelidade a Saddam Hussein. Vida longa ao partido! Vida longa a Saddam Hussein! Havia uma comoção de toda a sala, extasiada, gritando: vida longa, Saddam! Vida longa, Baath! No total, 66 supostos traidores foram removidos. 1/3 deles é executado pelo pelotão de fuzilamento, incluindo Mashhad. A limpeza de 1979 é um divisor de águas. Um divisor de águas. De agora em diante, todos estão de sobreaviso. Você não contesta Saddam sob nenhuma circunstância. Nem mesmo tente. Isso em 1979. Foi aí que o Iraque se tornou uma ditadura. Em poucas horas, Saddam Hussein elimina qualquer traço de oposição política. Ele obteve o controle total. Mas ele quase não tem tempo para desfrutar de sua glória. Eventos intensos em outros países rapidamente se mostram como um desafio grave para o mais novo ditador. Alguns meses antes, o Shah do país vizinho, o Irã, é deposto pela Revolução Islâmica, liderada por Ayatollah Khomeini. Para Saddam, além do seu ódio pessoal por Khomeini, o novo Irã revolucionário e sua política islâmica são uma ameaça para o seu regime. A maioria dos iranianos pertencem à seita muçulmana xiita, da mesma forma que a maioria no Iraque. Saddam e a maioria no seu governo são muçulmanos sunitas, e Khomeini está convocando todos os xiitas do Iraque para se levantarem contra eles. É uma situação instável que ele precisa controlar. A pergunta agora é o que fazer. Temos que humilhar Khomeini. Ele diz humilhar. Eu quero enfiar a cara dele na lama. Depois que eu fizer isso, os xiitas iraquianos que tanto o amam verão que ele é fogo de palha. Saddam tem outra missão: aumentar suas forças para além das fronteiras com o Iraque
para se tornar a principal potência das políticas do Oriente Médio. Se ele puder derrotar o inimigo histórico dos árabes, os iranianos, ele acredita que se provará não apenas como o homem forte do Iraque, mas de todo o mundo árabe. Ele acredita totalmente que vencerá a guerra dentro de 3 ou 4 semanas. E que Khomeini será derrotado. E que será uma vitória tão grande para o Iraque que o Iraque se tornará líder do mundo árabe. Sem aviso, em 22 de setembro de 1980, Saddam envia suas tropas para a fronteira com o Irã. Ele acredita que a luta acabará em dias. O Irã estava no meio de uma revolução e havia muito fervor no Irã. E o Irã tem 3 vezes mais população e 3 vezes mais território. Mesmo sem pensar muito, nós vemos que é um grande erro. 2 anos depois, aproximadamente 100 mil soldados iraquianos morrem. E milhares mais estão feridos ou padecendo como prisioneiros de guerra no Irã. E pior do que isso, o Irã está começando a tomar o território iraquiano com a ajuda de uma chocante nova tática: ataques suicidas em massa. Conhecidos como Basij, essas centenas de milhares de jovens voluntários vão para a linha de frente, buscando se tornar mártires. Khomeini tinha voluntários jovens de 12, 13, 14, 15 e 16 anos, que corriam por campos minados para explodir as minas. A maioria dos Basij nem tinha rifle. Táticas malucas, completamente insanas. Isso fez Saddam parecer bom. De repente havia um monte de malucos ansiosos para morrer. Isso fez Saddam parecer bom. Para o Ocidente, o secular Saddam parece infinitamente mais adequado do que os fanáticos iranianos da Revolução Islâmica. Naquela época, é claro, depois da crise dos reféns americanos, tínhamos uma grande animosidade com o Irã. De repente, Saddam se torna amigo dos Estados Unidos. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Mas apesar da ajuda do Ocidente, ele não consegue vencer. Era essencialmente uma guerra de trincheiras. Eles tinham uma linha de frente de tropas e ela avançava um pouco, recuava um pouco. Era muito parecido com a Primeira Guerra Mundial. Saddam busca uma arma para acabar com esse impasse. O tipo de arma que somente um sádico usaria. Em sigilo, Saddam estava construindo um arsenal de armas químicas que incluía um agente nervoso desenvolvido pelos nazistas. O Table. O ex-médico do exército americano, Mark Green, que viria encontrar Saddam face a face, sabe o quanto essa arma química era mortífera. Ela impressiona por não ter gosto, odor e cor. Você não sabe que quando a bomba dispara, há um produto químico em formato de aerossol. Ela mata rapidamente. Se for em alta concentração, você perde a consciência na hora. Até mesmo Hitler se recusou a usar Table nos campos de batalha. Mas Saddam não tem tais escrúpulos. Saddam Hussein era o tipo de homem que não aceitava falhas. E ele não se importava com os efeitos sobre a humanidade. Isso não estava em questão. Em 1983, ele lança suas armas químicas em soldados iranianos. O Ocidente faz vista grossa. Ele calculou corretamente que eles não se importariam com iranianos mortos. Sem haver nenhum sistema que controlasse suas atividades, suas ações, nem ninguém que pudesse desafiar Saddam,
O coração dele foi ficando cada vez mais sombrio e o que é certo e errado para nós não é nem um pensamento consciente de Saddam Hussein. Tendo saído impune, mesmo usando armas de destruição em massa na guerra contra o Irã, ele decide usá-las novamente. Mas desta vez, seu plano é usar armas químicas contra o seu próprio povo. Por anos, no norte do Iraque, ele vem tendo problemas com a minoria curda. Os curdos são um povo diferente. Eles não são árabes, eles são de outra etnia, eles falam um idioma diferente, eles têm uma história diferente. Eles nunca estiveram completamente integrados como parte da sociedade iraquiana. Os curdos querem um território independente e a empreitada insana do Iraque contra o Irã dá a eles essa chance. Ou foi o que pensaram. Acontece que Saddam não vai ceder sem lutar. Ele usou meios muito brutais para humilhar os curdos. Ele não se importa nem um pouco com o que essas pessoas vão sentir ou se vão sofrer. Na verdade, se pensasse nisso, ele teria prazer. Em uma manhã da primavera de 1988, uma nuvem misteriosa se espalha pela cidade curta de Halabja. Eles sentiam um cheiro de doces maçãs, não sabiam o que estavam respirando, mas era veneno. Os civis de Halabja não tiveram chances. Para alguns, a morte foi instantânea. Para outros, um sofrimento excruciante. As cenas de Halabja me lembram das cenas de Pompeia. Porque as pessoas estavam vivendo suas vidas e foram sufocadas até morrer, respirando o veneno. – 5.000 civis morrem. Quase 10.000 estão mutilados, desfigurados e inválidos. Nenhum outro líder de Estado usou armas químicas contra seu próprio povo dessa forma antes de Saddam Hussein. Esse terror se espalhou por todo o país. E as pessoas irão ver isso, ficarão cientes e se sentirão ameaçadas e subjugadas. Fica bem claro que Saddam estava fazendo uma declaração e ele a fez em alto volume. Em um mundo cheio de adversidades, os agricultores enfrentam desafios cada vez maiores. Acompanhe a vida e o esforço de 5 famílias, tentando manter uma forma de vida única. Em Fazendas, Sementes de Gerações. Toda terça, às 9 da noite, no History 2. Muito mais história. Seu café Nespresso é feito de escolhas. Da escolha de grãos sustentáveis de alta qualidade. De materiais que mantêm o sabor do seu Nespresso único. E de máquinas para criar seu próprio café, do jeito que você quiser. Afinal, nós somos as escolhas que fazemos, não somos? Eles foram o motor da era moderna. Muitas dessas primeiras ferrovias eram para a produção de ligações de portos com o interior para fornecer parte do que nós chamamos agora de cadeia de suprimentos global. Lentos ou velozes, de passeio ou superpotentes, por onde passam, deixam sua marca. Descubra como os trens mudaram o mundo. Toda quinta, às 10h30 da noite. No History 2. Se houver alguma verdade no mistério de Okaine, parte dela está no pântano. Temos um cronograma de buscas muito agressivo este ano. Não sabemos o que vamos encontrar. Estamos tentando ligar os pontos. As armadilhas do pântano estão de volta. Ei, Billy, tem madeira ali embaixo. Ali naquela abertura? Tem um túnel. Nossa, é verdade. A Maldição de Okaine. Esta noite, às 10h30, no History 2. Muito mais história. Além da missão, dos milagres,
da traição, morte e ressurreição, há uma figura que inspirou milhões através dos séculos. Quem é ele? O nome dele é Jesus de Nazaré. Reviva a história de Jesus, contada por aqueles que fizeram parte de sua vida e o acompanharam de perto. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Eu conheci Jesus. Amanhã, às 10h30 da noite, no History 2, muito mais história. Quando o mundo demonstra se preocupar, Saddam apenas mente. Às vezes eles diziam que foram os iranianos, às vezes eles diziam que estavam mirando em iranianos e não na cidade de Halabja. E mais uma vez, o Ocidente faz vista grossa. Porque em julho de 1988, o Irã aceita um cessar-fogo. A guerra de Saddam contra o Ayatollah Khomeini, o inimigo do Ocidente, é paralisada. A guerra terminou nesse impasse. 8 anos de morte e dor e nada realizado. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra para nada. Para nada. O custo da guerra de Saddam é terrível, tanto para iraquianos quanto para iranianos. O Iraque ficou devastado. Sem água potável, sem eletricidade, estradas destruídas, não havia comida, não havia nada. Mas Saddam, no melhor estilo ditador, se declara vencedor. Ele pode acreditar no que ele quiser, porque ele é egocêntrico, ele é narcisista. Mas essa vitória falsa vem com um preço terrível. Sua nação está em ruínas. 500 mil do seu povo está morto. E ele não ganhou sequer 1 centímetro de território. Ele responde da forma que somente um megalomaníaco enfurecido responderia. Com seu próprio arco do triunfo no centro de Bagdá. As mãos da vitória, preenchida com capacetes de soldados iranianos mortos. Os braços do monumento das Mãos da Vitória são supostamente esculpidos baseados nos braços de Saddam e são parte da sua personalidade inflada, onde ele é a força do Iraque. O braço daria a ideia de que ele derrotou o Irã no campo. Ele se declara o novo Nabucodonosor e recria a grande cidade antiga da Babilônia. A cada 10 tijolos estava escrito: a Babilônia foi reconstruída nos dias do presidente Saddam Hussein. Sempre no 10º tijolo. Ele coloca seu nome em todos os lugares. Tudo tinha o nome dele. Aeroporto Internacional Saddam, Saddam isso, Saddam aquilo. Assim como seu rosto. A cada aniversário que faz, ele dá aos iraquianos um presente especial. Uma nova estátua de si mesmo. As pessoas costumavam dizer naquela época que éramos 32 milhões de iraquianos. 16 milhões eram iraquianos vivos. E os outros 16 milhões eram pôsteres de Saddam Hussein. O uso constante da imagem de Saddam no dia a dia serve para deixar claro aos iraquianos de que Saddam é a única alternativa. Apesar de todas as estátuas e murais, Saddam sabe que ele não pode escapar do fato de ter levado a sua nação à falência. Saddam fez uma dívida enorme com diversos países do Golfo para financiar a guerra contra o Irã. E, no final, Saddam havia contraído uma grande dívida contra a Arábia Saudita e com o Kuwait. Ele deve a eles aproximadamente 40 bilhões. Uma dívida que ele não tinha intenções de pagar. Ele apontou para a palma da mão e disse que o berço da civilização humana são os rios Tigre e Eufrates. Todas as pessoas do planeta são iraquianas, e eu sou o presidente do Iraque. Ele estava essencialmente dizendo que era o rei do mundo e que podia fazer o que quisesse.
O autoproclamado rei do mundo agora aponta sua mira para um país muito rico e vizinho, praticamente sem defesas, o Kuwait. Os kuwaitianos se recusam a perdoar sua dívida de 10 bilhões de dólares. Saddam também suspeita de que eles estejam produzindo petróleo em excesso, de forma deliberada, para deflacionar o mercado, prejudicando seu lucro. Ele estava bravo. Não deixe Saddam bravo. Com o maior exército do Oriente Médio ao seu dispor, a resposta parece óbvia. Em agosto de 1990, ele envia mais de 100 mil tropas para o Kuwait. A invasão de Saddam no Kuwait talvez tenha sido seu maior erro de cálculo. Seu erro é que, desta vez, seu inimigo tem aliados. Isso não pode continuar. Essa agressão contra o Kuwait não pode continuar. Há pessoas que são essencialmente inimigos jurados, se unindo para dizer que isso não será tolerado. Até mesmo a Síria e o Egito, e os Estados Unidos e a Rússia se uniram para se opor à invasão. Até mesmo a aliança entre a Alemanha nazista e o Japão imperial não foi tão grande quanto a aliança contra Saddam Hussein. Saddam Hussein tinha um dom. Ele conseguia ignorar, se servisse aos seus propósitos, sinais claros de uma tempestade iminente. E ele sentia que os americanos não lutariam contra ele porque não queriam perder gente. Não querem perder ninguém. E eu, em uma batalha, disse ele a April Gillespie, a embaixadora, eu, em uma batalha contra os iranianos, perdi 10 mil pessoas. Em uma batalha. E eu me levantei e lutei de novo. Conseguem fazer isso? Em 16 de janeiro de 1991, a Operação Tempestade no deserto começa. Ele disse que não estava preocupado, porque quando eles começarem a avançar, eles vão sofrer grandes perdas. E então eles irão parar e irão negociar. O general dos Estados Unidos, Norman Schwarzkopf, supera o poderoso exército de 1 milhão de Saddam em apenas 100 horas. O Kuwait está livre. Os iraquianos são mandados de volta. E com esses objetivos alcançados, as forças de coalizão concordam em deixar o presidente do Iraque no poder. Sentindo uma leve fraqueza no regime ditatorial, pela primeira vez, um grande número de iraquianos se levanta contra Saddam. Curdos, xiitas, tribos árabes dos pântanos. Saddam esmaga todos com sua conhecida selvageria. Em 1991, ele matou pelo menos 60 mil jovens xiitas, no mínimo. Era uma questão de matar todos que ele suspeitava que eram parte da revolta contra ele. E os números eram imensos. Em ato doentio de guerra psicológica, Saddam manda jogar um pó branco sobre os curdos, que ainda sofriam com as lembranças do envenenamento de Halabja. Em apenas 2 meses, 2 milhões de curdos fogem para campos de refugiados. Depois de 1991, ele não precisava fazer muito mais, porque o povo já havia entendido. Isso fez com que a máquina de propaganda de Saddam começasse a trabalhar a todo vapor. Ele disse que os americanos não ousam atacá-lo no Iraque, somente no Kuwait. Por quê? Porque tinham medo dele. Então ele declara vitória sobre os americanos em 1991. Depois disso, ele decide dar um nome especial a essa vitória. Uma Mawarik, a mãe de todas as batalhas, porque nunca na história humana uma batalha dessas tinha sido vencida. Para a celebração, ele cria uma coisa muito estranha. Ele constrói uma mesquita magnífica, chamada de Mesquita Mãe de Todas as Batalhas. E essa mesquita tem todos os tipos de símbolos anti-americanos nela.
Ela tem 4 minaretes. E cada uma tem o formato de míssil Scud, mirando para cima. E então, no topo do teto, está a palavra em árabe, lá. Lá significa não. Está dizendo aos americanos sobre o embargo e o resto, não. Ele também coloca na parte de dentro uma cópia muito grande do Corão, escrita com o sangue dele. Mas será que era mesmo o sangue dele? Ou será que também tinha sangue de bode ou de galinha? Eu não sei, eu não chequei. Talvez ele tenha colocado um diluente, mas é um Corão inteiro escrito em sangue. Dizem que é sangue dele. Isso levou alguns anos, era muito sangue. É um Corão inteiro, meu Deus. Isso é impressionante. Por Saddam Hussein ter permanecido no poder, naquele momento ele deve ter se sentido invulnerável e que ninguém poderia derrubá-lo. E agora todos os seus mimos megalomaníacos foram reafirmados de uma forma extrema. Mas o ditador iraquiano não sai totalmente isento. Sob sanções rigorosas das Nações Unidas, Saddam não podia vender petróleo ou comprar produtos importados, a menos que provasse ao mundo que havia se livrado das armas de destruição em massa. Ele não pretendia recorrer. Eu só quero seguir naquela estrada e eu não posso. Por quê? Nós somos inspetores e queremos acesso às estradas. Oh, desliga isso aí. Eu não tenho acesso Desliga às isso aí. informações. Na década seguinte, ele permite que as sanções causem sofrimento severo em seu povo, ao invés de liberar acesso aos inspetores das Nações Unidas. Em apenas um ano, o Unicef estima que até 100 mil crianças iraquianas morreram por falta de alimento e medicamentos adequados. E então os ataques de 11 de setembro da Al-Qaeda nos Estados Unidos mudaram tudo. A opinião de Saddam aos inspetores das Nações Unidas em busca de armas de destruição em massa faz com que os Estados Unidos redefinam o nível de ameaça. Nações como essa e seus aliados terroristas, eles fazem parte de um eixo do mal, prontos para ameaçar a paz no mundo. Em março de 2003, a Operação Liberdade do Iraque começa. Três semanas depois, os Estados Unidos lideram forças de coalizão para ocupar Bagdá. Entre elas está o médico do exército americano Mark Green. Ele presenciou em primeira mão o quanto os iraquianos oprimidos e que sofreram pelos últimos 23 anos odiavam Saddam. Eu nunca vou me esquecer de chegar a Bagdá e ver sorrisos tão grandes. Dizer que eles estavam eufóricos seria um eufemismo. Eles estavam se beijando, estavam nos beijando, estavam correndo e mandando beijos para soldados americanos. Foi incrível. Mas Saddam não é encontrado em lugar nenhum. Ele fugiu das forças americanas que estavam em grande número no Iraque e da inteligência americana, que também estava em grande número no Iraque. E Saddam, um dos rostos mais conhecidos do mundo, conseguiu se esconder por muito tempo. A unidade a qual eu fui designado tinha a missão de encontrar Saddam. Começa um grande jogo de esconde-esconde. Finalmente, a unidade de Green o rastreia em uma fazenda a alguns quilômetros de onde nasceu. Estou ouvindo pelo rádio via satélite. A equipe está nos passando diversos pontos de verificação e palavras-código para avisar que os locais já foram checados. E percebi que eles estavam repetindo as informações como se tivessem ido a um alvo e
Depois voltavam lá uma segunda vez. Eu ouvi o operador dizer no rádio: encontramos ouro. Encontramos ouro. Era o código para Saddam. Eu estava no helicóptero muito empolgado, batendo nas mãos dos meus companheiros porque tínhamos capturado Saddam Hussein. Foi legal. Não pegamos Hitler ou Pol Pot, mas pegamos Saddam Hussein. Senhoras e senhores, pegamos ele. Saddam Hussein pode apenas parecer uma sombra do homem que ameaçara o mundo por anos, mas ele continua tão desafiador quanto sempre foi. Ele é levado de helicóptero até uma região intermediária e tiram o capuz dele. Ele é carregado por agentes especiais. Ele cospe neles e grita: eu sou o presidente do Iraque. Como ousam fazer isso comigo? O médico do exército americano Mark Green recebe uma missão especial. Ele é colocado em vigilância na cela para evitar que Saddam cometa suicídio. E eles começam a conversar. O carisma dele, eu acho, era evidente. Normalmente eu descrevo como um tipo de ar superior. E eu converso com Saddam e eu falo para mim mesmo: ele é tão eloquente e tem um ar superior. Mark, não se deixe levar por esse cara. Ele mataria a sua esposa na sua frente por uma confissão falsa. Quase 3 anos depois, em 2006, Saddam é condenado por crimes contra a humanidade e sentenciado à morte. Eu acredito que ele achava que não ia morrer. Talvez ele achasse que iria passar o resto da vida em uma ilha no Mediterrâneo ou coisa do tipo, eu não sei. Mas com certeza ele achava que não iríamos até o fim. No dia da sua execução, Saddam supostamente se recusa a fazer sua última refeição. Ele sabia que não havia mais volta. Então, por que não mostrar desprezo pelo mundo no final? Antes do amanhecer de 30 de dezembro de 2006, os carrascos vão buscá-lo. Ele sabia que ia morrer quando entramos naquela sala. Ainda assim, Saddam se recusa a colocar o capuz. O carrasco começa a provocá-lo e zombar do seu antigo líder. A forma como tudo foi feito foi muito precária, muito precária. Ele merecia, mas foi precário. Em um ato final de desafio, Saddam Hussein responde com resistência. Ele é enforcado enquanto fala. Saddam Hussein, um ladrão de ruas, que implacavelmente aniquilou toda a oposição para chegar ao topo. Que mandou centenas de milhares para a morte por orgulho. Que usou armas de destruição em massa contra o seu próprio povo e que causou sofrimento sem fim, transformando o Iraque num verdadeiro inferno, estava morto.